Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Duas Vistas, um ponto, quadro do Dementes Podcast, onde nós juntamos duas pessoas com pontos de vista diferentes que respondem a mesma pergunta, com um detalhe: uma não sabe a resposta da outra. Dessa forma a gente busca enfatizar o pensamento e não uma discussão ou um debate. Hoje o assunto, como não poderia deixar de ser, foi sobre o primeiro turno. A gente vai falar das expectativas, se atendeu ou não, do resultado, vamos falar até de pesquisa, vamos falar de fazer uma projeção para o segundo turno e por aí vai. O papo hoje contou com a presença da Aline Fonseca e do Matheus Oliveira. Tá? Desde já eu reitero meu agradecimento, vocês vão ver que eu agradeço ele várias vezes, eu reitero meu agradecimento por terem disponibilizado um tempo para participar. Eu sei que são pessoas ocupadas, entendeu? Não são tão à toa quanto eu. Quem dera. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Esse episódio fica disponível, como sempre, nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. Sigam nossas redes sociais, curtam o nosso conteúdo, isso ajuda muito. Hoje o YouTube só quer saber de curtida. Ele quer saber de curtir. O YouTube quer saber de curtir, ele não quer saber de mais nada. Então, se você puder curtir, a gente agradece. Nos agregadores de podcast, se puder classificar a gente, classificar bem, né? Se classificar mal, não classifica não, pô. A gente agradece também. E no final do papo, como sempre, eu volto. Bem, inicialmente eu quero agradecer muito a vocês dois por terem aceitado participar, por separar um tempo do dia de vocês aí, que eu sei que é bem corrido a rotina de vocês, para participar aqui do Demente Podcast, desse quadro aqui, Duas Vias, um Ponto. Muito obrigado mesmo. E para começar, encerrado agora o primeiro turno, qual o balanço que vocês fazem das eleições até aqui? Oi, pessoal, tudo bem? Evandro e Bruno, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar e acompanho vocês desde o começo. E ouvinte fiel aqui. Sobre as eleições, apesar do clima de tensão, né, da população, do TSE, dos próprios candidatos, eu acho que temos um saldo muito positivo em relação à utilização das urnas eletrônicas, que mais uma vez se provaram muito confiáveis, ao acesso das pessoas às sessões e zonas eleitorais para que pudessem votar. Todo mundo que quis, né, que compareceu, conseguiu votar, exercer o seu direito de escolha. Eu acho que isso é muito importante para a gente reforçar mais uma vez que a gente vive num Estado democrático de direito e que a gente estava numa ditadura até pouco tempo atrás, até quase 40 anos atrás, o que historicamente falando é logo ali. E eu nasci durante a ditadura, cresci e estamos aí acompanhando a evolução de tudo. A gente ainda é muito jovem como país, como democracia, como eleitor, como cidadão, e eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, mas de qualquer forma foi um saldo muito positivo. Acho que a gente mostrou mais uma vez que é importantíssimo a gente ter direito de escolha e poder exercer esse direito sem impedimento, sem constrangimento. E também, apesar de muita divergência, né, entre candidatos e população, eleitores de um candidato, eleitores de outro, eu acho que a gente ainda precisa que os candidatos apresentem propostas mais concretas e sobre assuntos e pautas que estejam mais próximos da população. Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite para participar aqui desse quadro, é um prazer para mim. Bom, eu destaquei 3 pontos aqui em relação ao primeiro turno,
que chamou muito a atenção. Primeiro, primeiro ponto, imagino que seja ponto comum aí, todo mundo, né, ficou intrigado aí com os resultados das pesquisas eleitorais. Então, tive erros muito grosseiros, muito divergência gigantesca, né? Destacar aqui o estado de São Paulo, principalmente o governo do estado, o Senado também errou muito. Esse tipo de erro ele é problemático para a estratégia de campanha dos candidatos. Então, você vê que isso pode inclusive influenciar muito o resultado das eleições. Muitas pessoas acabam virando voto e entregando voto útil, que às vezes no primeiro turno geralmente é ideológico, ou no caso do Senado, como tinha uma vaga só, muitas pessoas acabou migrando voto para poder tentar votar no candidato que fosse o mais adequado para o momento ali, né, na opção política do eleitor para que elegesse esse candidato. E não tem como não destacar também o erro, a divergência gigante no resultado das pesquisas para o candidato à presidência, né? Então, esse foi um erro, uma parte que chamou muita atenção no primeiro turno. A direita saiu bem, né? Você pega o Congresso, está muito centro-direita. Eventualmente, se o Lula for eleito, ele vai ter um pouco de dificuldade no Congresso. Então, a oposição está bem formatada se caso Lula seja eleito. E se, todavia, Bolsonaro conseguir a reeleição, ele tem um Congresso muito alinhado com as pautas, principalmente econômicas e pautas que são importantes para o país no momento. Outro ponto que eu queria destacar é o erro. Eu enxerguei um erro de estratégia muito grande do Partido Novo, que era um partido que se destacou na última eleição presidencial, né? Então, o Partido Novo errou muito a estratégia nesse primeiro turno, tirando nomes importantes que estavam no Congresso e lançando como a cargos no Executivo. Então, por exemplo, você pega aqui o candidato do Partido Novo ao Estado, era o Vinícius Poit, que foi um dos caras que teve uma votação muito expressiva na eleição anterior. Não, no meu ponto de vista, né, imagino que o Partido Novo errou nessa movimentação, tentando alcançar executivo sem antes fortalecer a base no Congresso. Então, eu acho que o Partido Novo saiu muito fraco dessa eleição. A gente vê muito racha dentro do próprio partido, essa oposição que o João Amoedo vem fazendo à administração atual do partido não é interessante para ninguém. Então, eu destaco esses 3 pontos aí que chamaram a atenção no primeiro turno. Não estou falando dos resultados das urnas em si, mas uma eleição muitas vezes serve para fortalecer alguém, ou um partido, ou um pensamento, uma doutrina, qualquer coisa. Para você, quem foi o vencedor ou vencedora e quem foi o derrotado ou derrotada nestas eleições? Eu penso que apesar de toda a tensão que antecedeu o pleito, né, o primeiro turno do pleito, a grande vitoriosa foi a democracia, porque mais uma vez a gente conseguiu exercer o nosso direito de escolha, sabe, sem coação, sem nenhum constrangimento. Acho que mais uma vez a gente conseguiu mostrar que a democracia funciona e que a gente ainda tem muito para aprender, inclusive como trabalhar com ela, mas eu acho que o grande vencedor das eleições, mais uma vez, foi o nosso direito de escolha, como população, como cidadãos, como pagadores de impostos, como trabalhadores. E eu acho que isso é uma coisa que ninguém jamais deve tirar da gente, que é o nosso direito de escolha. Bom, acho que quem saiu vencedor no primeiro turno das eleições foi a direita.
A gente vê um movimento bem formatado, a base fortalecida no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, a gente imagina que as pautas que sejam importantes aí para melhorar a parte econômica do país, eventualmente, se houverem boas propostas, eu imagino que vão passar. O Congresso está bem alinhado com o governo atual. Eventualmente, se o Lula ganhar as eleições, a gente vai ver uma oposição muito fortalecida e, eventualmente, o Lula tem um pouco de dificuldade para poder passar as pautas no Congresso. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, aliás, a reeleição, a gente já imagina que boas pautas, né, principalmente do ponto de vista econômico, vão acabar passando com um pouco mais de facilidade. Tem coisas importantes para fazer no país, que é a reforma tributária. Bom, tem muita coisa para fazer, muita coisa que é fundamental para o país continuar crescendo, mas acredito que a princípio tem que ser, né, plano inicial aí, ou a prioridade do próximo governo é passar a reforma tributária. A gente tem um estado completamente alucinado em relação à parte tributária. O estado é uma grande esquizofrenia nesse sentido. Para se pagar imposto, você perde muito tempo, muita gente envolvida, e ainda assim você consegue fazer coisa errada. Então, essa é uma pauta importante e possivelmente vai passar com facilidade por conta desse Congresso mais alinhado à direita. O grande derrotado eu apontaria com facilidade, assim, que são os institutos de pesquisa. Eu não vi, não tenho uma outra definição para derrotado nesse primeiro turno, a não ser a credibilidade desses institutos. Então, precisa rever tudo, metodologia. Eu tenho certeza que não foi feito com má fé esses resultados, mas a metodologia está errada. Então, é possível que esses caras precisam sentar e revisar tudo isso. A gente tem um instituto que acertou, ou que nem acertou também, que ficou muito próximo, que é o Instituto Paraná. E o Instituto Paraná utiliza uma metodologia um pouco diferente, mas os grandes institutos aí, né, que são os mais contratados aí pelos bancos, pelas emissoras de TV, eles erraram muito e precisam explicar primeiro esse erro e revisar tudo. Então, eles são os grandes derrotados nesse primeiro turno, na minha opinião. Muitos dos candidatos ligados diretamente ao presidente Bolsonaro conseguiram se eleger tanto para a Câmara como para o Senado. Outros tantos, não tão ligados assim ao bolsonarismo, mas identificados com a direita, também foram eleitos. Caso Lula consiga se eleger, como você acredita que será sua relação com o Congresso? E ainda, você acredita que os eleitos ligados ao bolsonarismo continuarão fiéis a Bolsonaro com uma eventual derrota dele no segundo turno? A formação do Congresso nessa última eleição realmente foi bastante surpreendente, tanto pela diversidade, né? Tivemos deputados, senadores que pela primeira vez concorreram, e alguns foram eleitos, outros ainda são pouco conhecidos da população, mas foram reeleitos porque já exerciam um mandato anterior, né, numa outra função, deputado estadual e deputado federal e senador. Mas eu acho que a relação de qualquer um dos presidentes, tá, vai ser muito tensa com o Congresso. A gente sabe que fazer política é um toma lá, dá cá o tempo todo. Então, ainda que o Bolsonaro seja eleito, eu acredito que até a relação dele com o Congresso vai ser complicada. Sobre a fidelidade, se Bolsonaro não for eleito,
Eu acredito que uma parte vai ficar durante um tempo e outra vai acabar debandando. E não só por conta de identificação política, identificação ideológica, mas também por interesses próprios e da população. Acredito que a população tem sim o direito de pressionar o representante que elegeu para que ele cuide da população e dos interesses dela. Então eu acredito que uma parte pode debandar sim, mas ainda teremos representantes muito fiéis ao presidente Bolsonaro. Já o presidente Lula, eu acredito que ele vai ter que ter muito jogo de cintura para lidar com o Congresso, com as pressões que vai sofrer de todos os lados, mas eu acredito que dá para governar, mas vai ser difícil. Bom, é fato que se o Lula ganhar as eleições, ele vai ter muita dificuldade no Congresso. Então, tem uma base grande de bolsonaristas, você tem uma base grande de pessoas ligadas à centro-direita, então, eventualmente que não tem proximidade com o governo Bolsonaro, mas que tem muita proximidade com as pautas econômicas, mais voltado ao liberalismo. Então, o Lula possivelmente vai ter muita dificuldade para lidar com o Congresso, né? Você já vê os movimentos dele em relação a isso, são movimentos já que a gente já imaginava, né? Que é essa tentativa de aproximação com o centro, essa sinalização de que as pautas econômicas, né, vão ser levadas a sério e sem fazer as insanidades. Eventualmente uma parte disso a gente já sabe que é eleitoreiro, outra parte é a governabilidade mesmo, é tentativa de passar o que for possível dentro das limitações que ele vai ter, possivelmente num congresso que vai ser uma oposição forte. Então eu imagino que vai ter que trabalhar bastante, vai ter muita dificuldade, isso é um fato. Em relação aos bolsonaristas, eu imagino que se tenha essa base, se mantenha assim. Eu acredito que eventualmente se o Bolsonaro não for eleito, essa base acaba permanecendo, ele vai tentar voltar em 2026 e eu imagino que isso vai acabar mantendo esse núcleo mais duro do bolsonarismo unido. É óbvio que se tem debandadas, né? Você viu o que aconteceu na última eleição, vários acabaram se elegendo aí colado no Bolsonaro, associando os nomes e tal, e depois acabaram debandando. Esse é um movimento normal, acontece mesmo, mas eu imagino que uma parte grande vai acabar se mantendo fiel aí a essa linha bolsonarista. As pesquisas apontaram alguns resultados que foram diferentes nas urnas. Já há muito tempo existe um movimento contrário às pesquisas, alegando que são tendenciosas, compradas, etc. Daí eu te pergunto, o que mais te surpreendeu na diferença entre pesquisa e urna? O que mais me surpreendeu com essa diferença entre o resultado das pesquisas e o resultado dos votos nas urnas foi a diferença mínima entre os candidatos. E quando a gente fala de 5, 6 milhões de pessoas, num país de dimensões continentais e com uma população imensa e muito maior do que isso, a gente percebe que tem muita gente que ainda acredita na pauta do presidente Bolsonaro e acha que ele tem condições de fazer um governo muito melhor nesses próximos 4 anos do que fez nesse primeiro mandato. Por outro lado, surpreende bastante o alcance do candidato do PT, o ex-presidente Lula, porque muita gente se identificou com a Operação Lava Jato, se identificou com os resultados, entendeu que foi um evento necessário no combate à corrupção no país
mas ainda tem muita gente que acredita no governo do PT e no governo do ex-presidente e candidato à presidência Lula. Acho que isso são pontos muito interessantes para a gente analisar, porque no final das contas, a população ainda está muito dividida entre o que já foi com o governo Lula e o que pode vir a ser, e o que o presidente Bolsonaro tem como plano para o país. Acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente acompanhar nesse próximo mês, antes que a gente vá para o segundo turno das eleições. E acho que vai ser uma disputa muito acirrada entre os eleitores de ambos os candidatos, justamente por isso, pelos resultados do governo Lula para a população e pela possibilidade do governo Bolsonaro fazer melhor do que já fez. A diferença da pesquisa versus o resultado da urna foi a tônica desse primeiro turno. A gente ouviu falar sobre isso a exaustão já, porque esses resultados são complicadíssimos, eles podem influenciar muito o resultado da eleição. Teve muita gente prejudicada com esse tipo de erro, então há uma necessidade urgente desses institutos grandes revisarem muita coisa relacionada à metodologia. Ela não vem dando certo já há um tempo. Então, essas pesquisas apresentam divergência há um tempo já, mas nessa eleição foi muito grosseiro, o erro foi muito brutal. A resposta que a gente viu de alguns institutos não são convincentes. Então, você pega a Datafolha, apontou um voto útil no Bolsonaro, erros de digitação, coisas nesse sentido, eles não esclarecem os problemas. Então, os institutos precisam esclarecer. Eu, eventualmente, se tivesse uma empresa que contratasse serviços desses institutos, eu certamente não contrataria mais. Eu acho que é assim que o mercado deve reagir. Esse tipo de assunto que vem se tratando aí, de investigar esses institutos, esse tipo de coisa, eu acho que não faz muito sentido. São empresas privadas, lógico, estão tratando de assunto público, mas são empresas privadas, e eu não acredito nesse tipo de retaliação, né? Eu acho que o governo, o Estado não tem que botar a mão aí. Eu acho que quem precisa acabar regulando isso é o próprio mercado, as empresas contratantes. Então, eles botaram muito da credibilidade em xeque, os institutos, né? Então, eu não contrataria. Essas empresas, elas acabam ficando mais faladas nesse momento de pesquisas eleitorais, mas elas fazem muitas pesquisas de mercado aí para grandes empresas, para empresas que precisam sondar o mercado de alguma forma ou de outra. E a metodologia não é legal, não está boa, não está dando certo, principalmente para esses pontos políticos, né? Essas pesquisas políticas. Né? Vamos acreditar que não seja má fé, eu imagino que não seja mesmo, eu acredito mais em um erro metodológico. Apesar de se já ouvir alguns candidatos falando que tem contratantes que contratam pesquisas, tem alguns contratantes que contratam resultado. Se for nesse sentido, aí a gente precisa ser um pouco mais enérgico, né? Mas eu acho que o próprio mercado vai acabar regulando isso. Eu acho que a credibilidade do instituto, ele é peça fundamental, né? Para que outras pessoas, outras empresas contratem. Então, esse é meu balanço sobre as pesquisas e resultados de urna. Alianças já estão sendo feitas, muitas improváveis de se imaginar algum tempo atrás. Da mesma forma que foi estranho ver Lula e Alckmin juntos na mesma chapa, é estranho ver agora o Ciro apoiando Lula e o PSDB apoiando Bolsonaro. Eu queria saber
como você se sente quando acompanha essas notícias? Eu estou perguntando isso porque, de forma direta ou indireta, no período anterior às eleições, nós somos envolvidos em diversas argumentações, discussões, brigas sobre esta ou aquela ideologia. Aí chegam os atores da política, aqueles que atuam na política, acabam, em poucas palavras, fazendo isso tudo se tornar pó. E aí a gente fica com aquela sensação de que somos feitos de idiota. Como vocês se sentem sobre isso? Algumas alianças eram prováveis, mas inesperadas, como a união na chapa Lula-Alckmin. Apesar dessa diferença entre direita e esquerda, a gente tem que lembrar que lá na época das diretas já, Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do PSDB, é um partido que agora a gente considera de direita, e o Lula, líder do PT e candidato à presidência nessas eleições, já dividiram palanque. Então a gente vê que a essência entre esquerda e direita, pelo menos entre PSDB e PT, tem pontos muito comuns. Eles dividem algumas coisas, algumas ideologias, algumas políticas, alguns métodos. Então eu acho que apesar de improvável ou pouco provável, essa era uma união possível, inesperada, mas possível. O MDB, como centrão e considerando o histórico do partido num passado não muito distante, na época lá do impeachment da presidente Dilma, a gente viu que o centrão se bandeia quase sempre para a situação, porque é o que lhe favorece. Então a gente não pode contar que o MDB vá fazer oposição. A gente vê que alguns partidos, algumas alianças se unem sempre à situação e nunca à oposição, porque se sentem mais fortes, porque são partidos menores, partidos nanicos, com poucos representantes eleitos. E isso beneficia não só o próprio político, como também o partido. O político vai ter mais visibilidade porque ele vai dizer que, olha, eu estou apoiando o candidato tal, ou estou apoiando o presidente, o governador, fulano de tal. Então eu acho que isso é uma possibilidade também, essas alianças, esses acordos viram vitrine para o partido e para o candidato. As alianças costuradas aí pelos partidos, pelos candidatos, elas são comuns, né? A gente sempre vê esses movimentos. O que não dá para se entender muito, o que não acaba se tornando grandes incoerências, os discursos agressivos antes no primeiro turno, e no segundo turno a turma acaba baixando o tom, colocando o rabo entre as pernas e costurando esse tipo de aliança. Então, alianças na política é comum. O que não é comum e soa estranho, hipócrita e incoerente é gente que batia e agora sopra. Então não faz nenhum sentido. Então usa-se muito claramente o exemplo do Ciro Gomes. Ciro Gomes bateu muito no Lula no primeiro turno, e de forma contundente, com bons argumentos. O Ciro Gomes, para mim, sempre tem o meu respeito em relação ao posicionamento da esquerda, porque é um cara ideológico, ele acredita na pauta dele, sempre falou coisas muito parecidas, tem esse posicionamento muito bem definido de um esquerdista, mas infelizmente a incoerência falou mais alto nesse segundo turno. Então você vê o cara que estava batendo até agora assumindo postura, né, de assoprar agora, e pela defesa da democracia, entre aspas, votando em um cara, né, que tem problemas seríssimos com a justiça e até hoje não foram devidamente esclarecidos por ele. Então, todas as vezes que você pega essas argumentações
Aliás, as perguntas que foram feitas no primeiro turno, em debates, ele nunca conseguiu responder de forma contundente o porquê que ele foi condenado em 3 instâncias e foi preso, e com uma canetada por causa de um CEP, ele acabou solto e candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, essa é a grande resposta que Lula deve à população. E essas costuras que você vê de Simone Tebet. A Simone Tebet, no primeiro turno, foi muito branda com relação às críticas delas ao Lula, mas o Ciro Gomes bateu muito. Eu imagino que ele bateu até mais do que ele bateu no Bolsonaro. Então, a movimentação dele indo para o lado do Lula e não assumindo um ponto né, de neutralidade nesse segundo turno, porque seria o mais esperado, né? A neutralidade em vista da campanha que ele fez no primeiro turno é estranho, é incoerente. Em relação ao Bolsonaro, a turma tem uma ala, né, do PSDB, mais respondendo a sua pergunta aqui, uma ala do PSDB tem um alinhamento mais próximo com o governo já há um tempo, né? O PSDB é o centro-esquerda mais esquizofrênico que existe. Então, uma ala do partido acaba ficando mais centro-direita, outra ala do partido centro-esquerda, e uma ala do partido é oportunista. Então, eu imagino que as costuras que o Bolsonaro vem fazendo nesse segundo turno eram previsíveis, eram já de se esperar, e o PSDB é uma esquizofrenia, né? Então, tem, por exemplo, a candidata a vice-presidente da Simone Tebet acusando não, né? Foi uma acusação, que o Lula é o mandante do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, e agora a Simone Tebet se associando ou apoiando o Lula. Então, é uma incoerência terrível, é a grande esquizofrenia aí desse centro. É confuso, sinceramente, é bem confuso essas alianças. Em caso de derrota no segundo turno, muitos acreditam que possa ocorrer uma espécie de invasão do Capitólio, um golpe de Estado, uma guerra civil e por aí vai. Na verdade, pode acontecer de tudo e não acontecer nada. Eu queria saber de vocês o seguinte: o que vocês acham que o bolsonarismo é capaz de fazer caso a derrota do primeiro turno se repita no segundo? Eu acredito que o bolsonarismo, se confirmar a derrota agora no segundo turno, vai causar bastante barulho. Já vivemos numa guerra de informação, de notícias falsas, de deepfake, né, em que muita coisa não é verdade, mas acaba sendo tomada como verdade por conta da tecnologia que isso envolve. Eu acho que vão fazer bastante barulho, bastante estardalhaço, mas eu não acredito que ocorra uma invasão nível Capitólio nos Estados Unidos. Acho que isso é pouco provável, até porque o presidente Bolsonaro tem ainda um legado para deixar. Ele tem outros filhos que também participam da vida política, que também concorrem nas eleições e, de certa forma, para conseguir apoio de outros partidos e fazer outras alianças que garantam visibilidade, que possam garantir mais votos em eleições futuras, ele acaba sendo moderado não só pelo próprio partido, como também pelos aliados, que forçam que ele seja mais comedido, mais moderado, menos agressivo, para que ele possa ser aceito também em outras situações. Inclusive os filhos, que têm acompanhado o pai, né, nesse mandato, muitas vezes, apesar de muito agressivos, acabam se recolhendo, e eu acredito que sim, por conta da aceitação da população. Muita agressividade acaba fazendo mal e acaba arranhando a imagem do candidato.
Então eu acho que é muito pouco provável que a gente tenha outro episódio nível Capitólio aqui no Brasil. A reação dos bolsonaristas é imprevisível. Eu imagino que vai ter muito barulho, as alegações de, de que houve fraude, esse tipo de contestação vai acontecer. É, e, e vai ser difícil conter. Eu imagino que o barulho vai acabar ficando em protestos e um barulho muito grande na, na internet, nas redes sociais, mas eu acredito que se limita a isso. Eu não acredito no radicalismo. A gente sabe que tem uma ala que é bem radical dessa turma, mas não sei se eles teriam força, não sei se seria interessante para o próprio Bolsonaro esse tipo de reação muito agressiva. Mas contestação eu tenho quase certeza que vai ocorrer. É um problema que já poderia ter sido resolvido pelo Congresso, não passou, faltou força. O Congresso poderia ter aprovado a, a lei de voto auditável, né, que seria aquela impressãozinha do lado da urna para que uma conferência posterior pudesse ocorrer. O Congresso não passou, entendeu que naquele momento não era necessário. A gente viu um movimento do próprio TSI, do STF em relação a isso, uma espécie de lobby aí para que essa lei não passasse. Enfim, o que importa é o Congresso, não passou e é justo que não tenha contestação nesse momento. Mas eu acho que o que deve ocorrer, deve ser esperado aí pelos bolsonaristas na próxima legislatura aí do Congresso seria passar essa pauta, já que é uma demanda muito expressiva aí deles. Uma parte grande das pessoas também tem essa desconfiança, né? Pode-se falar em 30%, aí nas últimas pesquisas apareceram isso, 30% das pessoas têm uma certa desconfiança das urnas eletrônicas. Eu acho que nada mais justo do que isso aí seja discutido de forma maçante até que achem uma solução. Eu sou inclusive a favor de que seja mais claro essa conferência de votos. Para encerrar aquela batida pergunta: quais são suas expectativas para o segundo turno? Eu penso que o segundo turno vai ser tão tumultuado quanto o primeiro foi, né? Nessa guerra de informação, nessa troca de acusações, nessa exibição de histórico dos candidatos. Eu imagino que vai ser sim uma guerra de informação, já tem sido, aliás, nesses últimos dias. Vai ter muito ataque dos dois lados, mas eu acho que a população já escolheu. Quem já tinha que escolher seu candidato já escolheu. Os indecisos já têm uma tendência para um lado ou para o outro, então muitos deles já têm o voto encaminhado, talvez não decidido, mas encaminhado. Mas eu acho que vai ser um segundo turno bastante tenso, principalmente no dia da apuração, em que os aliados de ambos os lados se tratam como torcida. Então, talvez haja tensões, sim. Acho que na segunda-feira, após a apuração, muita gente vai mostrar o descontentamento, vai ficar mais agressiva, vai ficar chateada. Mas eu acho que, independente do resultado, a gente já falou que vive numa democracia, que é uma democracia muito jovem, a gente ainda está aprendendo a lidar com ela. Democracia vence, a maioria vence, e a gente torce para que o eleito faça um bom governo, independente do voto que a gente concedeu ou não a ele. Bom, na verdade, o que a gente pode esperar nesse segundo turno é um aumento no nível de, de agressividade entre os candidatos, né? Os dois lados têm muito material na mão, isso é um fato.
Bolsonaro com um monte de bobagem que ele fala e o Lula com um monte de problema de corrupção e problemas econômicos que ele precisa explicar e dar os devidos esclarecimentos. O Bolsonaro, inclusive, também precisa explicar e dar os devidos esclarecimentos sobre as suas posições, principalmente relacionado ao problema da pandemia. Então, possivelmente eles vão se agredir mutuamente. Eu, particularmente, gosto muito disso. Eu me divirto com esses ataques. Eu sou fã de debate, me divirto assistindo. Mas a gente pode esperar um volume de agressividade mais expressivo. Possivelmente essas costuras aí também de parcerias e alianças aí para o segundo turno vão ganhar contornos mais dramáticos na tentativa de trazer mais gente expondo o seu lado político, gente que acabou ficando isento ou se reservando ao direito de não se expressar politicamente no primeiro turno. Eu imagino que muita gente vai acabar mostrando o lado, as suas preferências políticas agora no segundo turno, gente que a gente até não faz ideia do posicionamento político e que eventualmente nem estão na cena política em si, mas muitos artistas, influenciadores, gente famosa, possivelmente vão começar a pipocar, né? Principalmente na última semana aí, nas proximidades da eleição mesmo, a gente vai ver muito disso aparecendo. Então, eu acredito que a agressividade e os posicionamentos políticos vão aflorarem agora no segundo turno. É um movimento muito importante do país, a gente tem uma decisão aí a tomar entre um cara que está governando aí há 4 anos e teve bastante problema no seu governo, isso é um fato, principalmente com a gestão da pandemia. E alguns problemas de corrupção que começaram a pipocar aí, né? E precisa das devidas explicações, investigações, isso é importantíssimo que apareça, contra um cara que tem um problema muito sério com a justiça, que não conseguiu dar as suas devidas explicações. As pessoas estão aguardando até agora a explicação do Lula referente aos problemas de corrupção do seu governo e que ele, apontado aí em todas as investigações que ocorreram, como ele como principal cabeça dos maus comportamentos, né, do partido. Então, há de se esperar explicações de ambos os lados aí. Aline, Matheus, quero novamente agradecer vocês por terem participado e queria pedir aqui que agora sim, como é tradicional nesse quadro, que vocês se apresentem para a galera, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Eu sou a Aline, tenho 41 anos, sou funcionária pública concursada há quase 17 anos. Não sou profunda entendedora de nenhum dos assuntos que a gente debateu aqui hoje, mas eu gosto de me informar, gosto de ler, gosto de pesquisar e gosto de conversar com as pessoas sem imposição sobre as nossas diferenças ideológicas, políticas, filosóficas, porque a conversa enriquece muito a nossa história, enriquece muito o nosso dia a dia e a gente consegue fazer pequenas alterações, aí pensar na vida de formas diferentes, com informações novas, com informações diferentes. E acho que é isso. Obrigada, gente. Foi um prazer participar. Obrigada de novo pelo convite. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente o convite, é um prazer sempre. Então, meu nome é Matheus, eu tenho 33 anos, sou empresário, me identifico como um liberal e é isso. Eu acredito na liberdade das pessoas, num estado enxuto, mínimo, e acredito que o governo não deva ser empresário. Então, por isso,
De novo, fica aí meu apelo, hashtag privatiza tudo. Obrigado aí novamente pelo convite, um abração a todos. E aí, galera, curtiram? Obviamente, eu gosto de todos os quadros desse podcast, né? Se eu não gostasse, eu não os faria, não é mesmo, né? Eu sou meio lesado, mas nem tanto. Mas esse é legal porque a gente pode ouvir a pessoa dar uma resposta sem ter uma influência direta da outra no mesmo ambiente, seja virtual ou não. Então, ela responde com mais calma, sem preocupação de ter alguma interferência ou de ter que responder a outra pessoa e não ao que foi perguntado. Desde já eu agradeço. Semana que vem, Dementes.doc com a história das eleições no Brasil. E é isso aí. Beleza, galera? Um abraço. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.